Hoje, dia 2 de abril, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, que antecede o domingo de Páscoa. Vamos começar esse programa ouvindo a mensagem e a apresentação da violinista Frida Maurini, que tem uma formação acadêmica superior, estudou no Conservatório Brasileiro de Música, atuou como integrante de várias orquestras sinfônicas no Rio e no Brasil, e vai nos apresentar A Paz de Gilberto Gil, para nós entrarmos no clima que pretendo seja o de todo o programa. Olá, meu nome é Frida Maurini, eu sou violinista, musicoterapeuta, trabalho com performances na música dentro do teatro e eu vim aqui trazer musicalmente uma mensagem de Feliz Páscoa, desejando que a gente possa sentir através da música um pouco de paz e também gratidão. Para nós que estamos tendo a oportunidade de respirar todos os dias, de ter uma casa, de ter roupa para vestir, de ter alimento para comer, que a gente possa ser grato por tudo isso, para que a gente possa, com essa gratidão, ter mais força e apoiar os nossos irmãos que estão em situação de mais vulnerabilidade que a gente. Então, que a paz possa invadir os nossos corações e recebam essa melodia com muito amor e muito carinho. Uma feliz Páscoa para todos. Estamos vivendo um tempo pesado de sofrimento e estupefação. Há mais de um ano nesse flagelo que o vírus insidioso vem causando em toda a humanidade. E a nossa realidade local é triste e preocupante também. Mortes aumentando, a vacina insuficiente, a contaminação graçando e as pessoas não se dando conta como deviam, claro que não são todas, né? Mas como deviam adotar as medidas de proteção necessárias. O sistema de saúde inteiramente colapsado, o público e o privado, é duro. E é um tempo, gente, que não deve ser de reclusão, a gente não deve encarar como reclusão, mas deve encarar o isolamento como recolhimento. O isolamento social deve ser encarado como recolhimento nesse tempo de Páscoa. Recolhimento e oração. Essa postura de se colocar diante de Deus e ouvir
o que Ele tem para nos dizer e o que Ele espera de nós. Acho que não é dizer com palavras, não é recitar a oração, é esse encontro, é essa entrega, a confiança de se postar diante dele. Eu busquei, então, trazer várias mensagens de pessoas representativas, de vários credos, que pudessem nos dizer algo sobre a Páscoa e a pandemia, muito melhor do que tudo que eu poderia dizer, e que, de alguma maneira, nos acalentassem os nossos corações e as nossas mentes e nos dessem a força para continuar crendo, vivendo e esperando. Existem as celebrações de Páscoa, né? Mas, na minha opinião, as celebrações devem ser íntimas, nós e Deus. Nós, os nossos familiares mais íntimos e Deus, mais próximos e Deus. São perfeitamente dispensáveis os ovos de Páscoa, que fazem tantas pessoas se exporem nas filas para comprar, se exporem à doença que não deviam se expor. As comidas custosas, quando tantas pessoas estão passando necessidades e não tem nem o que comer. Então vamos ouvir, gente, essas mensagens, começando com a Dom Gregório Paixão, nosso bispo diocesano de Petrópolis, e acreditar que nossa passagem da doença para a saúde está para acontecer. E que com muita fé e confiança, nós podemos, em Deus, só em Deus, buscar energia para atravessar esse duro momento. Minha querida Ana Maria Hatz, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo um tempo especial da graça de Deus em nossa vida. Estamos vivendo a Páscoa. Páscoa significa passagem. Passagem da morte para a vida, passagem da antiga vida para uma nova vida, passagem de um antigo tempo para um novo tempo. A Páscoa significa hoje para nós aquilo que existe no coração de todas as pessoas. Quem de nós não quer ver superada essa pandemia? Quem de nós não quer ver superadas as grandes dificuldades da vida? Quem de nós não quer ver superada uma situação que nos acabrunha, que nos deixa entristecidos, que faz com que a gente não enxergue novos horizontes? A Páscoa significa ressurreição em vida, tempo novo, alegria, e Jesus Cristo, através da sua vida, nos mostra isso perfeitamente. Quiseram tirar a alegria do Senhor, o puseram numa cruz, e muitos imaginavam que a história humana ia terminar na cruz. Mas Jesus Cristo nos mostrou que a vida é alegria, é ressurreição, é possibilidades. E a ressurreição de Jesus nos garante a possibilidade de uma vida nova e de uma alegria que precisa ser perene. Portanto, nós devemos celebrar essa Páscoa com o coração renovado para celebrar a vida. Certamente alguém vai dizer, mas um ente meu querido partiu desta vida. Partiu dessa vida para outra vida. A morte não é nada mais, nada menos do que um bilhete que nos garante um caminho de eternidade. Meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo presenteados pelo Senhor através de uma grande reflexão nesse momento de tantas perguntas e poucas respostas. O Senhor nos dá a resposta, e a última resposta que nós temos é: Ele é Senhor da vida. Ele nos dá a possibilidade de nós vivermos na eternidade, mas também de transformarmos aqui nessa terra, porque quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, estaremos sempre com o Senhor. Assim, uma multidão louva a Deus eternamente no reino dos céus diante do trono do Altíssimo, mas nós, que aqui ficamos, devemos ter a alegria e a responsabilidade de saber que passaremos por tudo isso e que uma vida nova nos é garantida pela palavra que Jesus acreditou em nosso coração.
Portanto, que cada um celebre com o máximo de alegria a Santa Páscoa, que você tenha uma Santa Páscoa e que a alegria desse renovar da vida de Deus em nossa própria vida seja também a certeza de que nós venceremos naquele que é a vitória, que nós passaremos como o povo hebreu passou o Mar Vermelho, como Jesus passou da morte para a vida, porque o que nos é garantida é a presença de Deus perene, eterna, e a alegria de uma vida que nós devemos preservar, a nossa e a dos nossos irmãos, principalmente nesse tempo difícil. Mas, se por acaso passarmos dessa vida para outra, a certeza de que a ressurreição é a garantia eterna do nosso futuro. Que Deus te abençoe, que você seja profundamente feliz e que com profunda responsabilidade juntos vençamos a pandemia e as dificuldades da vida, focando nas soluções e não nos problemas, e na certeza de que Deus está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa! E para você, Ana Maria, e para todos os telespectadores, a certeza de que uma vida nova nós teremos, e é essa que é garantida por Deus para todos nós. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Vou ler para vocês o nome das 10 pessoas, das personalidades, dos vários credos que se dispuseram a nos dar uma palavra nesse programa. Então, Dom Gregório Paixão, bispo diocesano de Petrópolis. Pedro Nogueira, sacerdote umbandista. Elton Pouquim, pastor da comunidade luterana de Petrópolis. Marlex de Paula, Igreja Luzeiros. Eduardo Dias, dirigente do Lar Dom Inácio de Loyola. Paulo Timóteo, pastor titular da Igreja Batista Central de Petrópolis. Glória Raquel Cunha Rodrigues, União Municipal Espírita de Petrópolis, UMEP. Pastor Vitor Cleveland, Igreja Ministério Encontro da Vida, Encontro de Vidas, MEV. Mônica Chalub, Igreja Messiânica. Paulo Maltz, diretor de Relações Interreligiosas da Federação Israelita do Rio de Janeiro. São esses aí os nossos componentes do programa de hoje. Olá, eu sou Pai Pedro Nogueira, sacerdote do Templo do Caboclo Ogum Sete Escudos, e gostaria de trazer para vocês hoje uma pequena historieta dos Ibede, que são sincretizados como os santos Cosme e Damião, em muitas das religiões afro-brasileiras. Os Ibede enganam a morte. Esta historieta faz parte do livro Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi. Vamos a ela. Os Ibede, os orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por acaso que eram filhos de Oxum e Xangô. Viviam tocando os pequenos tambores mágicos que haviam ganhado de presente de sua mãe adotiva Iemanjá. Nessa mesma época, a morte colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam em suas arapucas. Homens, mulheres, velhos ou crianças. Ninguém escapava da voracidade de Iku, a morte. Iku pegava todos antes de seu tempo de morrer haver chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para pôr um fim à obsessão de Iku, mas todos foram vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibedes, então, armaram um plano para deter Iku. Um deles foi pela trilha perigosa onde Iku armara sua mortal armadilha. O outro seguia o irmão bem escondido, acompanhando-o à distância por dentro do mato. O Ibede que ia pela trilha ia tocando seu pequeno tambor mágico. Tocava com tanto gosto e maestria que a morte ficou maravilhada. Não quis que ele morresse e o avisou das armadilhas. Iku se pôs a dançar inebriadamente, enfeitiçada pelo som do tambor do menino.
Quando o irmão se cansou de tanto tocar, o outro que estava escondido no mato trocou de lugar com o irmão sem que Iku nada percebesse. E assim, um irmão substituía o outro e a música jamais cessava. Iku dançava sem fazer sequer uma pausa. Ainda que estivesse muito cansada, ela não conseguia parar de dançar. E o tambor continuava soando seu ritmo irresistível. Iku já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música por instantes, para que ela pudesse descansar. Iku implorava, queria descansar um pouco. Já não aguentava mais dançar o seu tétrico bailado. Os Ibede então lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a morte teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Iku não tinha escolha. Cansada, rendeu-se. Os gênios venceram. Foi assim que os Ibedes salvaram os homens e ganharam a fama de muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a morte. Os Ibedes são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar. Deixo aqui essa pequena historieta para vocês, esperando que anime e traga esperança aos seus corações. Estamos juntos por laços afetivos que transgridem a distância dessa pandemia, desse isolamento social que precisamos manter. Um abraço grande e carinhoso a todas e todos. Axé. A todos que assistem este vídeo, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Saúdo também a todos com as palavras de Jesus do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Existe um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Para nós que somos cristãos, este ditado não tem mais validade, porque para nós cristãos a esperança não morre jamais, porque Jesus levantou da sepultura, Jesus ressuscitou. E é isso que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, vem nos dizer em meio à maior pandemia da história da humanidade. Há esperança. Jesus venceu a morte. E assim nós também poderemos vencer a pandemia, porque Jesus ressuscitou. Ele trouxe esta esperança de vitória para toda a humanidade, para todos nós, com a ajuda de nosso Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, cada um de nós fazendo a sua parte, nós vamos vencer. Há esperança. Jesus levantou da sepultura, Jesus ressuscitou, Ele vive. Que esta seja a nossa fé. Nós vamos conseguir vencer. Amém. Olá, meu nome é Marlex de Paula, sou pastor da Igreja Luzeiros e eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós estamos em dias que comemoramos a Páscoa e a Páscoa, ela traz reflexão a todos nós. Mas o que é a Páscoa? Quando surgiu a Páscoa, ela se estabeleceu em um tempo que os hebreus, o povo de Deus, eles estavam escravizados no Egito. E agora o objetivo do coração de Deus é tirar o povo da escravidão e levar o povo para a liberdade. Então ele libera alguns direcionamentos. Ele diz para cada família pegar o cordeiro, matar o cordeiro, passar o sangue no umbral da porta e que eles ficassem juntos em suas casas, comendo do cordeiro, da erva amarga, do pão sem fermento, enfim, em um lugar de proteção. O cenário era a morte,
o cenário eram as pragas, mas as famílias que cumprissem essa ordenança seriam poupadas e logo após teriam suas liberdades. Então, Páscoa vem da origem Pessá, que fala de passagem. Páscoa é transição. João Batista, ele vem dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em dias de Páscoa, porque foi estabelecida como ordenança, e em todo o processo bíblico ela foi sendo comemorada, e nos dias de Jesus não foi diferente. E era em tempos de Páscoa, quando Jesus foi entregue, quando Jesus foi crucificado, quando o sangue de Jesus foi derramado, mas ao terceiro dia Jesus ele ressuscita. Então, para nós cristãos, essa data é uma data incrível, porque aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Para nós que cremos em Jesus, nós acreditamos que estávamos escravizados, estávamos sujeitos à morte, estávamos em um lugar de trevas, mas Jesus, ele nos transporta. E a palavra diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é a esperança. Jesus é aquele que nos leva para essa nova realidade, uma realidade de liberdade. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. E o convite é o convite que Jesus fez aos seus discípulos nos dias que antecederam a sua morte. Vinde e comei, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. É um tempo difícil, em tempo de pandemia, em tempo de praga, em tempo de escravidão, em tempo de perseguição, é um tempo difícil. Permaneça em Jesus. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele que nos transiciona de um lugar de escravidão para uma liberdade. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Olá, meus amigos, meus irmãos. Meu nome é Eduardo Dias e eu venho aqui representando a instituição Lar Dom Inácio de Loyola e gostaria de levar até você que está nos assistindo uma mensagem de otimismo nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. São momentos que nós nunca presenciamos antes em nossa vida. Quem iria imaginar que um vírus iria fechar as fronteiras do mundo, as portas para todos os países seriam fechados, que não poderíamos sair de casa ou quando saímos temos que usar máscaras, com tanta dificuldade e tantas mortes. Mas temos que olhar um lado positivo sobre isso tudo, porque sempre tem. E é necessário que tenhamos aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, no passado, que é ter bom ânimo. Você sabia que na Bíblia Sagrada nos fala, é citado cerca de 600 vezes a palavra ter bom ânimo, ser otimista? Porque tudo que vem é para o nosso aprendizado. O momento que nós estamos passando é uma reestruturação mundial, serve para um aprendizado a cada um de nós. Você já parou para pensar sobre isso? Repare, nós estamos tendo a oportunidade de, às vezes, conviver mais em família. Nessas quarentenas que nós estamos passando, o convívio familiar, é necessário a gente escutar mais o nosso semelhante, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso marido. Enfim, é um resgate do que nós estamos, do que havíamos perdido no passado. Às vezes o excesso de tecnologia faz nos afastar do lado humano das pessoas que nós amamos. Ora, e uma das coisas para nós termos bom ânimo, é necessário que nós possamos aprender o lado oposto, que é o desânimo, né? E é justamente esse desânimo, como temos que evitá-lo? Primeira coisa para evitar o desânimo é justamente as comunicações negativas. Já parou para pensar? Repara, hoje em dia, no mundo moderno, o que mais tem
são comunicações negativas. E nós não devemos absorver essas comunicações negativas, não devemos ficar impressionados com essas comunicações negativas, porque o que mais vende hoje são notícias ruins. É aqueles momentos que a gente vê, vai na televisão, no jornal, é acidente, é carro, é pessoas mortas. Nós não temos que nos desviar desses noticiários, dessas coisas negativas, porque isso acaba nos consumindo por dentro, e aí você fica desanimado, você fica deprimido, você vai pensar assim, não tem mais saída. Quando, na verdade, ao redor disso tudo, tem muita gente fazendo caridade, tem muita gente ajudando o próximo, tem muita gente fazendo atos solidários ao longo do mundo. Então, não podemos deixar ser dominados por essas comunicações negativas que nos levam justamente ao pessimismo e ao desânimo. Outra coisa que nos faz ter desânimo, né, é quando aquelas pessoas negativas se aproximam de nós. Isso tem muito. Porque essas pessoas negativas, quando se aproximam de nós, elas já vêm dizendo, tá tudo ruim. Olha, não vai dar mais certo. Olha, esse país não tem mais jeito. Olha, eu já vi alguém com essa doença que você tem, não vingou. O que mais tem hoje são pessoas que às vezes estão falando negativamente para nós. E nós temos que nos afastar dessas pessoas, porque elas nos levam para a depressão, para ficarmos desanimados. Ora, nós temos então que criar a fórmula do bom ânimo. E o que é bom ânimo? Bom ânimo é ser otimista. Mas para ser otimista, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Sim, nem que seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Ter fé, acreditar, tudo vai melhorar. Olha o que Jesus disse lá atrás, em várias passagens que ele foi curando as pessoas. Olha, tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, a fé é importantíssimo, é um gerador de energia positiva que nos causa ânimos, vontade de agir, vontade de lutar, vontade de vencer. Isso é muito importante. Outra coisa é a forma que nós encaramos o mundo. Como é que você tem encarado o mundo hoje em dia? Lá na Bíblia também está escrito, se os seus olhos forem bons, você vai ver coisas boas e é lógico que você vai ter uma vida boa. É ser otimista, é você olhar o lado positivo de todas as coisas. É você saber que apesar desse momento difícil que estamos passando, a vitória chegará lá na frente. Se a luta é grande, se está difícil, se você está apanhando, é porque Deus tem uma grande vitória para você lá na frente e Ele está te lapidando para você chegar lá nesse porto seguro, nessa tua vitória. Assim é nessa grande escola da vida. Mas se você for uma pessoa que só olha o lado negativo das coisas, é pessimista, fica se fazendo de vítima, pobre de mim, eu sofro muito, coitado de mim, eu tomo muito remédio, você vai ser otimista. Então vamos partir para uma coisa boa, vamos ser otimistas, vamos acreditar, vamos ter fé, tudo vai melhorar, nós estamos caminhando, nos alavancando para uma nova etapa espiritual. Ora, vamos acreditar. Eu acredito em Deus, acredito na vitória, que eu tenho certeza que você também acredita e eu tenho certeza que você vai chegar à vitória. Combinado? Até a próxima, então. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Timóteo e quero compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras que está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, ele tinha muitos motivos para se sentir preocupado. Eram desavenças entre os irmãos queridos de Filipos, a igreja que ficava nessa cidade para a qual escrevia. Era gente com inveja e querendo se autopromover em Roma, de onde ele se encontrava, a possibilidade da própria morte. Mas Paulo não ficou preocupado. Qual o segredo disso aí? Preocupação tem a ver com uma raiz grega que significa inquietação. É como se as esperanças puxassem para um lado e os temores para o outro. E nessa corda distendida, você se vê rasgado no seu interior. Ou então a sensação é de estrangulamento. É como se alguém lhe sufocasse por dentro. E isso com consequências físicas até bem definidas. É o sistema
cardíaco, que pode apresentar problema, ou então digestivo, como uma gastrite, uma úlcera, os pensamentos, antes mesmo do físico sofrer, eles embaralham, as emoções se agitam, e tudo isso acontece. E sempre a respeito de circunstâncias, pessoas e coisas. Sabia que a preocupação, ela rouba a alegria? Preocupação rouba a felicidade. Preocupação rouba a satisfação. E a gente precisa de um contraveneno. E o contraveneno qual é? A Bíblia, ela explica isso, ela enfatiza isso. Para a gente poder vencer a preocupação, nós temos que ter uma mente bem guardada, uma mente em segurança, uma mente defendida, uma mente invulnerada. E o que disse aí o versículo 6 do capítulo 4? Em que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, versículo 7, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nossos pensamentos vão estar defendidos quando a paz de Deus estiver como um soldado à frente da porta da nossa mente para guardar e defender de todo pensamento errado. Não é só isso, a Bíblia diz no outro versículo, mais à frente, o 9, que se a paz de Deus guardar a nossa mente, proteger e não deixar nenhum flanco aberto para aquilo que não edifica, não constrói, não abençoa, entrar, então a gente vivendo nessa dimensão, a dimensão da fé e da obediência a Jesus. O versículo 9, Filipenses 4, diz que o Deus da paz vai nos guiar. Gente, se nós temos a paz de Deus que nos guarda e o Deus da paz que nos guia, com que haveremos de nos preocupar? Com que? Sabe o que Paulo mais diz aí? Ele diz para você orar no momento desses, para você se colocar diante de Deus e adorar, e se devotar a Ele, dar culto à sua grandeza, à sua majestade, à sua autoridade, à sua santidade, ao seu amor. Paulo diz para você fazer isso, para você se render. Paulo diz para você dar graças. Certamente que o Pai Celestial gosta quando seus filhos se aproximam dele e dizem assim, muito obrigado. E Paulo diz para você suplicar também, interceder, clamar, partilhar as suas necessidades com Deus, o Criador. Faça isso, faça com intensidade e tenha certeza. Jesus Cristo está perto, Jesus Cristo está ao seu lado. Ele disse em Mateus capítulo 24, em 10 versículos, ele repetiu 3 vezes para que não houvesse preocupação. Jesus disse, não se preocupem. Por que vocês estão preocupados? Basta a gente prestar atenção aí. Na paz de Deus, querer a paz de Deus como soldado e um guarda à frente da nossa mente. E querer também que o Deus da paz nos guie. É tão fácil. Basta nos aproximarmos dele, e então o reverenciarmos e o desejarmos para tomar a dianteira da nossa vida. Não se preocupe, tenha fé, em frente com valentia, e você será feliz. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu nome é Glória Raquel Cunha Rodrigues. Estou aqui representando a União Municipal Espírita de Petrópolis, querendo transmitir a vocês mensagem de amor, fé e esperança. Especialmente nesses dias de pandemia, em que muitos atravessam muitas dificuldades, há uma necessidade urgente de que nos aproximemos da espiritualidade, que fortaleçamos a nossa fé. E de que maneira nós podemos fortalecer a nossa fé? Nos aproximando da espiritualidade. A espiritualidade nos ampara, jamais nos abandona, ela nos inspira, nos guia. E através do nosso pensamento, ela pode nos orientar sobre o melhor caminho a seguir para alcançarmos os nossos objetivos e conquistarmos
os nossos melhores sonhos. Através da fé em nós mesmos, da autoconfiança, da confiança em nossas próprias capacidades, aliados à espiritualidade, podemos superar obstáculos aparentemente intransponíveis e atingir o ideal desejado. Necessário também nessa jornada que possamos desenvolver a paciência. A paciência é aquela espera da certeza de que o fruto nascerá no tempo certo. Necessitamos também desenvolver a perseverança. Quando muitas vezes desanimamos, através da prece, de uma oração, de nos aproximarmos da espiritualidade, conseguimos o ânimo necessário, o incentivo necessário para seguirmos em frente. Essas virtudes são fundamentais para alcançarmos a realização pessoal. A fé na espiritualidade, a fé em nós mesmos, a paciência, a perseverança, o trabalho. E assim alcançaremos os nossos melhores sonhos. Precisamos também, e principalmente nesses tempos de pandemia, nos humanizarmos mais. É o clamor da espiritualidade. Que possamos exercer a nossa caridade para com o irmão que necessita de nós. E assim estaremos caminhando para a divindade. Assim estaremos caminhando para nos realizarmos como pessoas religiosas que somos, independente das nossas crenças, da nossa religião, que possamos nos unir. Olá, eu espero que esse dia possa ser para você um dia especial. Estamos comemorando a Páscoa, um momento singular para muitas religiões, para um povo de crença, um momento bastante especial. A Páscoa é inicialmente uma festa judaica, uma festa celebrada pelo povo de Israel por ocasião da saída da servidão do povo de Israel do Egito. A Páscoa é, acima de tudo, uma comemoração simbólica. Uma comemoração para ser replicada aos filhos, para ser reensinada, para ser memorizada. O desejo de Deus com a celebração da Páscoa judaica era que todas as gerações que viessem depois daquela geração que havia sofrido na servidão egípcia, que eles então pudessem lembrarem-se de onde saíram e do quanto o Deus de Israel havia sido poderoso sobre o seu povo. A Páscoa tinha alguns elementos muito especiais. Ela representava um livramento, o livramento da morte. Por ocasião da saída do povo de Israel, o que antecede esse momento foi um momento de profunda dor, o momento em que vieram as pragas sobre o Egito e a última delas, a morte dos primogênitos. Todavia, a Bíblia faz a narrativa de que nessa noite, onde passa esse anjo de morte dentro da nação egípcia, se os umbrais das portas dos israelitas estivessem marcados pelo sangue, então essa casa e quem nela estivesse seria preservado. Então o primeiro sentido da Páscoa judaica é o livramento. O segundo sentido dessa Páscoa é o renascimento, é a oportunidade de viver o novo,
a oportunidade de deixar a servidão para trás, ser guiado no deserto pela provisão divina e chegar e alcançar a terra prometida. E esses dois sentidos são os verdadeiros sentidos da Páscoa propriamente dito. A libertação, o livramento e o renascimento, a oportunidade de construir um novo futuro. Dentro da concepção cristã, já a partir do Novo Testamento, a Páscoa é celebrada como uma ceia. A Páscoa é celebrada relembrando dois momentos cruciais na vida de Jesus Cristo. O primeiro deles, o seu sofrimento vicário, o seu sofrimento substitutivo. E depois a sua ressurreição, o momento de sua vitória sobre a morte. Nós, cristãos, comemoramos não a saída do Egito ou a passagem pelo deserto e a posse da terra prometida, mas nós celebramos os momentos de Cristo, a sua caminhada nesse deserto que foi a Via Crucis, a sua morte, assim nós lembramos, porque o sangue foi derramado e por esse sangue, o sangue de Cristo, nós fomos libertos e tivemos a oportunidade do renascimento, do refazimento, e também da ressurreição, que é a celebração do domingo. A sexta, que seria a paixão de Cristo, a lembrança de suas dores, de sua caminhada dura, da rejeição dos homens sobre ele, e o domingo, que é o dia da grande ressurreição. Contando essa história, eu quero dizer a você que nós devemos celebrar essa Páscoa. Eu sei que estamos envolvidos num momento de dor, perda, luto, ameaça em função dessa enfermidade que é a Covid-19, que tem atingido a todos nós, se não diretamente, tem atingido indiretamente. Fez com que a gente pensasse na finitude da vida, na brevidade do nosso tempo, na fragilidade do nosso corpo diante de ameaças desconhecidas. Fez com que a gente percebesse que nós não somos deuses, mas nós somos humanos, suscetíveis ao fracasso, ao não saber, à morte. E isso deve nos remeter ainda mais forte para a nossa grande esperança, que essa Páscoa adquira um significado especial para você, que ela seja um tempo de livramento, e se você pode comemorá-la, então celebre, porque você está vivo, porque você respira, porque você tem esperança. E se você tem esperança, está vivo, então deve celebrar, porque um renascimento diante desse tempo difícil pode acontecer. Deus pode fazer mais do que você imagina. Deus pode fazer mais do que você pensa. Tenha fé. Celebre o livramento e o renascimento. Celebre a Páscoa. Deus te abençoe. Boa tarde. Meu nome é Mônica Tami Chauri. Sou ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. E para nós, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a Semana Santa é um momento de grande reflexão sobre nossa conduta como ser humano e nossa ligação com o sagrado. Rememorando o sacrifício de Jesus Cristo que morreu na cruz para redimir os pecados da humanidade. Passados 2000 anos, essa mesma humanidade desviou-se do caminho e acreditamos que nesse momento que estamos vivendo é uma ótima oportunidade de retornar à casa do Pai, nosso Criador, amando uns aos outros, respeitando o próximo, com uso de máscara e cuidando de sua saúde física e espiritual, se alimentando de forma saudável e cuidando do meio ambiente. Esta Semana Santa de 2021 é muito especial e Jesus Cristo está convocando a todos a ficar em casa, se reconciliar com sua família e na hora da ceia orar e agradecer a todos os ancestrais e antepassados a permissão de participar daquela família e se comprometer em construir um mundo melhor para todos.
E para finalizar, vamos nos doar, vamos nos amar, vamos amar o outro, vamos ter empatia pelo próximo, tá bom? Para que a gente possa viver num mundo de paz, saúde e prosperidade. Muito obrigada. Shalom a todos, meu nome é Paulo Maltz, sou o diretor de Relações Interreligiosas da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a Ana Maria Hatch pelo convite de estar aqui no programa Em Família para trazer uma mensagem de fé, de liberdade e de paz para todos vocês. Em nome da comunidade judaica, quero dizer que é uma época bastante propícia para esses eventos. Estamos celebrando a Páscoa, que para os católicos é diferente do que a Páscoa para os judeus. Pessah é o nome da nossa festa, que não tem absolutamente nenhuma relação com a Páscoa, a não ser a coincidência de datas. Pessah quer dizer passar sobre. Isso quer dizer, isso representa exatamente o último castigo que Deus mandou quando o povo judeu era escravo do faraó no Egito, quando o anjo da morte passou sobre, por isso Pessah, a casa dos judeus e matou aos primogênitos apenas dos egípcios. Diante desse último castigo, o faraó resolveu libertar o povo judeu do jugo da escravidão e permitiu que ele saísse livre. Essa liberdade é celebrada nessa época. E celebra-se em torno de uma mesa com a família toda, com as crianças, com os avós, com os netos. Todas as famílias fazem um jantar muito bonito, muito gostoso, para celebrar exatamente a liberdade e a paz. Todavia, vivemos um momento bastante ruim. O paralelo da liberdade que nós celebraríamos por ter nos libertado do Egito, infelizmente, não vai ser celebrado este ano dessa forma, porque esta liberdade nós não estamos tendo, e não estamos tendo por causa de uma pandemia que infelizmente nos assola, que veio com um vírus altamente precioso, altamente virulento, um vírus que mata as pessoas, um vírus que não se conhece, um vírus que não tem cura. Diante disso, diante dessa falta de liberdade, nós não estamos celebrando como gostaríamos de estar. Todavia, nós temos que sempre ser otimistas e entender que isso vai passar. Com certeza vai passar. Temos que acreditar que vai passar. A liberdade só vem com responsabilidade. A responsabilidade, na Páscoa judaica que nós celebramos, veio com a entrega das tábuas da lei por Deus a Moisés no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. E a responsabilidade que nós temos que ter hoje aqui para termos uma certa liberdade é nos prevenir. É usar máscara. É lavar bem as mãos. É não nos aglomerar. Aqueles que não precisam não saiam de casa. É essa mensagem que a gente está trazendo para vocês. Uma mensagem de liberdade que virá com o tempo, vai melhorar, se Deus quiser. Espero que todos vocês estejam bem, que possam usufruir da liberdade e da paz que ela traz, com responsabilidade, num futuro bem próximo. Nós já estamos aí vacinando, se Deus quiser, vamos poder ter uma certa liberdade maior. Quero agradecer mais uma vez a Ana Maria Hatch de nos proporcionar essa possibilidade de vir até vocês e trazer essa mensagem de amor, de paz e de liberdade. Shalom mais uma vez a todos. Obrigado. A mensagem de um jovem, simples, simplório, crente, mas com muita fé. Coronavírus chegou, deixou o mundo na peleja.
Não tem mais ninguém na rua, já fechou até a igreja. Não tem beijos, nem abraço, nem aperto de mão. É no pé e cotovelo que se faz a saudação. Nossos velhos estão combinados para cumprir a quarentena. Fecharam ele em casa, é aí que eu tenho pena. Não pode sair na rua, isso dói meu coração. Não vai pegar o corona, mas pega uma depressão. Na Sagrada Escritura, Jesus sempre falou: haverá tempos difíceis, mas ninguém acreditou. Doença desconhecida, nação contra nação. É reino contra reino, irmão contra irmão. Só Deus pode dar um jeito nesse mundo de ilusão. A Universidade de Jerusalém avaliou várias melodias, buscando aliviar a ansiedade da quarentena, e chegou ao resultado de que a Ave Maria foi a melodia que, segundo os médicos, mais acalmavam os espíritos dos doentes e aqueles que estavam na quarentena ou acamados. Então vamos ouvi-la na versão traduzida na linguagem que Jesus falava, o aramaico, no seu curto tempo de vida aqui na Terra, e que mudou toda a história da humanidade. Para terminar o programa, vamos ouvir então essa Ave Maria, desejando a vocês uma boa Páscoa, uma boa passagem para a calma, para a confiança, para a esperança, a saúde e a paz.